Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje teremos destaque aos acontecimentos que marcaram o ano em Petrópolis e na nossa região de cobertura. Você vai acompanhar os destaques do que foi notícia esse ano, entre eles a saída das empresas Cascatinha e Petroita, a tão esperada licitação da BR-040, o imbróglio do ICMS e a queda da arrecadação em Petrópolis e a situação da coleta de lixo na cidade. O diálogo com o objetivo de trazer os principais pontos de 2024 na retrospectiva da TV Correio da Manhã. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, uma edição especial. Hoje nós daremos início à retrospectiva 2024, trazendo os principais pontos, destaques, notícias do ano de 2024 e é claro que você acompanha tudo aqui com a gente na TV Correio da Manhã. A nossa programação segue para você nas nossas redes sociais e vamos juntos com muita informação sobre tudo que aconteceu neste ano. E a gente começa a retrospectiva de hoje falando sobre a economia de Petrópolis. Uma crise financeira que se instalou na cidade após a queda na arrecadação do ICMS. Em setembro deste ano, o Supremo Tribunal Federal determinou a queda gradual do percentual do IPM, o Índice de Participação de Municípios de Petrópolis, após receber valores a mais. A queda afetou a educação, a coleta de lixo e no orçamento para o ano que vem. A queda na arrecadação do ICMS afetou os recursos da cidade no andamento de 2024 e também prejudicará o orçamento de 2025. A Prefeitura ingressou em 2023 com uma ação contra a GESELMA para retificar as declarações anuais da empresa, o que aumentou o Índice de Participação dos Municípios, o IPM de Petrópolis, de 1,119 para 4,645 e, como consequência, também aumentava a arrecadação do ICMS de Petrópolis em cerca de 300 milhões de reais. Contudo, a Prefeitura, baseada em uma liminar da 4ª Vara Civil de Petrópolis, empenhou os recursos para áreas essenciais, como a coleta de lixo e a educação. Após a publicação no Diário Oficial do Estado com o novo IPM de Petrópolis, as cidades de Teresópolis, Duque de Caxias e Niterói entraram na Justiça e recorreram ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que suspendeu a liminar que favorecia a cidade imperial. Após a decisão, os impactos na economia e contas públicas da cidade começaram a aparecer. Entre eles, atrasos nos pagamentos dos RPAs da educação. Em setembro de 2023, a Prefeitura recorreu novamente e conseguiu uma nova liminar no Supremo Tribunal Federal. Contudo, o imbróglio jurídico continuou. Enquanto isso, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, avaliava a contratação do escritório Celso Sardinha pela Prefeitura de Petrópolis, pelo valor de R$ 35 milhões na ação contra a GESELMA. A representação foi enviada ao TCE pela vereadora Gilda Beatriz, tendo em vista que o município já possuía um corpo jurídico que o representasse em ações judiciais. Outro fator investigado foi o pagamento antecipado feito ao escritório de advocacia. Um tempo depois, no dia 5 de julho deste ano, o TCE rejeitou o recurso da Prefeitura e manteve a representação. E uma representação da Prefeitura Municipal de Petrópolis, 8? Isso, embaixo da declaração em sede de representação, o voto 8, em Petrópolis. Em novembro de 2023, o relator Marcelo Verdini Maia determinou que o município apresentasse em até 5 dias os contratos que tinham sido firmados entre o município de Petrópolis e o escritório,
O processo segue em andamento. No dia 21 de junho deste ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal iniciaram o julgamento referente ao recurso da Prefeitura de Petrópolis sobre o ICMS. O relator do processo, o ministro Cristiano Zanin, considerou o recurso improcedente e foi acompanhado em votação pelos ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Já no dia 1º de julho, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso, determinou que a queda do ICMS de Petrópolis seria gradativa até o fim deste ano. Também foi determinado ao município o pagamento do que recebeu a mais durante o período de 2024, a partir do exercício de 2025 até o fim do exercício de 2028. Após a decisão, a situação financeira de Petrópolis se agravou, com atrasos recorrentes nos pagamentos do RPA, falta de proteína nas escolas e redução do Natal Imperial de 2024. A Prefeitura também retirou cerca de 24 milhões de reais do Instituto de Previdência e Assistência Social do servidor público do município de Petrópolis, o INPAS, para o pagamento dos servidores. Além dos impactos para este ano, a Lei Orçamentária Anual, que determina os recursos para 2025, também atrasou na Câmara, tendo em vista que os recursos do município não são suficientes para o exercício do ano que vem. São cerca de 300 milhões de reais para o pagamento de pessoal e encargos sociais que estão faltando para o exercício de 2025. Não contemplo o recurso necessário para garantir merenda escolar para o ano letivo de 2025 inteiro. Repetiria-se o problema que a gente está vivendo hoje. Outro aspecto falta 300 milhões de reais aproximadamente para pagamento de pessoal e encargos sociais. Então a Prefeitura estaria aprovando um orçamento sem dinheiro suficiente, sem rubrica orçamentária suficiente para fazer o pagamento de todos os servidores públicos do nosso município, contando dezembro e o 13º do ano que vem, 2025. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, foi aprovada na última sexta-feira, dia 20 de dezembro. Dando prosseguimento à retrospectiva, ao longo de 2024, reclamações, protestos e manifestações contra a empresa Cascatinha foram registrados em Petrópolis. Ônibus que perderam freio, quebras constantes e a ausência do poder público acentuaram ainda mais as dificuldades que os petropolitanos que dependem do serviço enfrentaram diariamente. O ano de 2024 foi marcado por quebras de ônibus em Petrópolis. E mesmo assim, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, realizou uma fiscalização no fim de dezembro de 2023 e aprovou mais de 20 veículos dos 54 ônibus vistoriados e que não deveriam mais circular na cidade. A consequência, mais problemas. O relatório da CPTrans também não é claro no item veículos aprovados com restrição. Na medida em que não diz qual é a restrição. No dia 22 de janeiro, por 2 vezes, o mesmo coletivo que operava na comunidade do Neylor quebrou e deixou os passageiros sem o serviço. Tendo em vista que o serviço gerava danos à população, uma audiência foi agendada na 4ª Vara Civil de Petrópolis para abordar o tema. Na audiência, o então juiz da 4ª Vara, Jorge Luiz Martins, citou a responsabilidade que as empresas deveriam ter com a população. A decisão que admite a substituição, nós não podemos ignorar, sob pena de nos transformarmos como permissionários humanos da chicotada, como homem da tormenta, aqueles que são os operadores de veículos, motoristas. Esse pessoal não pode ser ignorado. Após novas audiências, a Justiça determinou que a CPTrans deveria substituir todos os coletivos da Cascatinha que foram reprovados nas fiscalizações, o que gerou protesto por parte dos rodoviários, que temiam perder os respectivos empregos. Foi então que a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, determinou que a empresa continuasse com a operação.
Mas os problemas e quebras permaneceram. Em março, protestos e manifestações contra a empresa foram realizadas no centro da cidade. Foi então que o município de Petrópolis publicou no Diário Oficial do dia 26 de março o processo de licitação dos ônibus da Cascatinha. Contudo, o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, suspendeu o certame. Entre as irregularidades encontradas no edital está o prazo insuficiente entre a publicação do documento e a realização do certame, visto que a Prefeitura deu apenas 18 dias para que as empresas apresentassem as propostas, enquanto o mínimo previsto pela legislação seria de 35 dias. Outras irregularidades apresentadas pelo TCE foram as planilhas estimativas e a transparência do projeto. A Cascatinha foi proibida de operar em Petrópolis somente após um decreto publicado pela Prefeitura de Petrópolis decretando a caducidade da empresa, o que gerou uma nova manifestação por parte dos rodoviários solicitando uma suspensão da medida. A CEPETRANS tem uma ordem aqui agora do poder público que esse carro não pode prosseguir. A Cascatinha tentou recorrer na Justiça do decreto municipal. Contudo, a Justiça negou o recurso, alegando que não houve arbitrariedade ou ilegalidade nos decretos da Prefeitura em relação ao pedido de suspensão da operação da Cascatinha. Com isso, a empresa Cidade das Hortênsias permanece com a operação emergencial até que a licitação seja realizada. A gente continua no transporte, porque o problema não era somente com a Cascatinha. Outra empresa do mesmo grupo, a Petroita, também foi alvo de reclamações e até denúncias na justiça por falta de segurança, o que levou, em julho deste ano, o fim da operação da empresa na cidade. Além de quebras constantes, acidentes foram registrados em Petrópolis. No dia 1º de fevereiro, um coletivo da empresa colidiu com um muro na região do Morém. O coletivo fazia a linha Pedro Ivo. Aí, ó, segunda-feira, dia 26, ó. Quase 9 da manhã. Aí, ó. Petroita ainda quer insistir em continuar na linha aí, ó. Contudo, não foi o último acidente envolvendo a empresa Petroita. No dia 14 de março deste ano, uma manifestação foi realizada no centro da cidade. Como os problemas não foram resolvidos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou em maio uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência em face do município de Petrópolis, da CEPETRANS e da aviação Petroita Transporte Coletivo de Passageiros, com o objetivo de regularizar o serviço de transporte público coletivo por ônibus na cidade. De acordo com o Ministério Público, diversas irregularidades na prestação dos serviços foram registradas. Caraca aí, gente, ônibus aqui no Parque São Vicente agora aí. Na ação, o Ministério Público alegou que a operação da Petroita gerava riscos à segurança e à saúde dos passageiros. Em junho deste ano, a Prefeitura de Petrópolis decretou a caducidade parcial da empresa, que ficou proibida de operar nas regiões do Alto da Serra e Morém. Também foi determinado no decreto a antecipação do processo de licitação da empresa de forma geral, que tinha previsto o encerramento do contrato apenas no fim de 2025. De acordo com um relatório apresentado, a CEPETRANS registrou 14 quebras por dia somente no mês de julho. Contudo, o relator Najib Slaib, do TJRJ, suspendeu os decretos da Prefeitura. No dia 22 de agosto, moradores flagraram a empresa Cidade Real e a Petroita atuando na mesma localidade. Bastou a empresa retornar com a operação que as quebras e acidentes voltaram a ser registrados. No mesmo dia 22 de agosto, 5 pessoas ficaram feridas na região do Quitandinha, após o coletivo perder o freio e colidir com um barranco na rua Ângelo João Brande, no Independência. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para a ocorrência. Nós aqui estamos pedindo todo mundo que depende do ônibus e aqueles que quiserem para descer aqui agora, para a gente começar um manifesto pedindo que essa empresa se responsabilize. O acidente repercutiu e diversas manifestações foram realizadas em localidades atendidas pela empresa. Outro acidente foi registrado no dia 3 de setembro, quando um micro-ônibus colidiu com 2 veículos de passeio na localidade 24 de maio, deixando mais 3 pessoas feridas.
Apesar dos protestos, em setembro, o desembargador da Terceira Câmara de Direito Público, Najib Slaib, determinou e manteve a decisão que suspende os decretos da Prefeitura de Petrópolis, que determinou a caducidade da empresa. Na decisão, ele alegou que a prefeitura foi contraditória, tendo em vista que em outras localidades a Petroita ainda operava. A prefeitura recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que atendeu ao pedido do município. Assim como os funcionários da Cascatinha, motoristas e cobradores da Petroita também realizaram uma manifestação no centro da cidade com o receio de perder os empregos. O vale a gente não recebemos até hoje, que era para receber no dia 20. O quinto dia útil também não recebemos, estamos com 3 férias vencidas. A prefeitura publicou um novo decreto proibindo a operação total da empresa na cidade. E com isso, as empresas Turpe e Cidade Real assumiram de forma emergencial as localidades atendidas pela empresa. Ainda em outubro, a Prefeitura publicou a prorrogação da comissão de licitação em 12 meses, deixando o tema para a próxima gestão. A gente muda de assunto e fala agora sobre um tema que segue gerando problemas, porque na segunda metade de 2024, Petrópolis começou a enfrentar problemas na coleta de lixo na cidade e em todas as regiões dela. Desde então, aterros foram fechados, operações foram reduzidas e montanhas de lixo foram registradas em diversos pontos da cidade. Fatores que colocaram a saúde pública em risco no município. No mês de julho, a coleta de lixo em Petrópolis começou a dar indícios de que seria uma grande saga na cidade em 2024. Na ocasião, a prefeitura da cidade realizou o descarte irregular de resíduos em um terreno inapropriado no Quissamã. O caso foi encaminhado ao Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, após a solicitação do vereador Marcelo Lessa. Eu já chamei o INEA já está vindo. O caminhão parou ali e o cara que tentou me agredir foi pro lado de lá para puxar a máquina. No local, o INEA identificou que a prefeitura estava fazendo descarte de materiais heterogêneos no terreno. O local já era utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, mas não havia autorização para realizar o descarte. No dia 23 de agosto, a Prefeitura de Petrópolis atendeu a um chamamento da Câmara Municipal de Petrópolis para prestar esclarecimentos sobre a situação da coleta de lixo e do transporte público na cidade. Entretanto, o secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Elias Montes, não soube responder aos questionamentos e afirmou que, por conta do serviço técnico e especializado, ele não tinha capacidade de intervir e responder perguntas sobre a Condep e a CPTrans. Tanto a Condep quanto a CPTrans são contratados pela administração direta e têm peculiaridades. Eles respondem objetivamente pelos serviços que eles são prestados. E são serviços técnicos onde eles têm uma estrutura para realizá-los. Entre os questionamentos dos vereadores Mauro Peralta e Domingos Protetor estava o número da produção mensal de lixo na cidade, local onde estavam sendo levados os entulhos recolhidos na cidade e o valor da dívida da Condep, o último tópico que voltaria a ser assunto futuramente. No início de setembro, a situação do lixo se tornou ainda mais problemática. No dia 2, moradores do Gulf denunciaram a quantidade de lixo acumulado no local, que estava há 15 dias sem ser recolhido. Após a repercussão do caso, a coleta foi realizada 2 dias depois. Outras regiões também enfrentavam problemas com a estabilidade da coleta. Uma delas é a rua Glaucino Rocha, no Independência, próximo à Igreja Quadrangular, onde a quantidade de detritos acumulado fazia com que passar em determinados pontos se tornasse uma tarefa difícil. A gente precisa de ver o que se faz sobre isso, gente. Precisamos de uma solução, ninguém fala nada. E não é só nessa rua, são várias ruas na mesma situação. Olha como é que o lixo está entrando tudo aqui debaixo do caminhão dele. Como é que ele sai com o caminhão, com o lixo atrás ali, entrando. No dia 7 de novembro, o aterro da Fazendinha de Pedro do Rio foi fechado após a prefeitura não realizar repasses para a operação dos maquinários. Na ocasião, os repasses que deveriam ter sido feitos pela Prefeitura de Petrópolis por meio da Condep estavam atrasados há 3 meses, e devido à não previsão de acerto dos débitos, os trabalhadores pararam a operação e os caminhões ficaram impossibilitados de fazer descarte. De acordo com o dono das máquinas, o executivo alegou que não tinha verba para o pagamento. Ainda em novembro, a situação do lixo se agravou e se tornou um grande problema em praticamente toda a cidade. Por conta da interrupção da coleta ou da redução dela, o acúmulo de resíduos gerou montanhas de lixo em diversos pontos de Petrópolis. No dia 20 daquele mês, caçambas lotadas com lixo foram incendiadas na localidade do Cascatinha. Colocaram fogo no lixo, já pegaram as lixeiras
e vai se alastrar. Tem muito entulho, colchão. Se pegar esse colchão, vai lamber um fogaréu. Em Itaipava, ao longo da estrada União Indústria, sacos de lixo abarrotados em frente de comércios, restaurantes e supermercados, exalando mau cheiro e atraindo insetos, eram registrados. De acordo com o movimento Unidos por Itaipava, UNITA, a falta de cuidado com a limpeza urbana ameaçava não apenas a saúde pública, mas também a economia local. Está horrível, porque eu não estou pagando o pessoal, aí fica nessa situação que ninguém quer trabalhar de graça. E isso de alguma forma preocupa vocês? Preocupa por causa de barata, ratos, e as crianças ficam brincando na rua, é perigoso, né? Lá a colheita lá tá precário. Tá precária lá, porque eles botam lixo, aí fica tudo amontoado, fica tudo na rua. No dia 21 de novembro, a vereadora Gilda Beatriz, do PP, enviou um ofício ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, enfatizando a preocupação com o cenário da cidade. De acordo com o vereador Mauro Peralta, a situação do lixo piorou quando a Força Ambiental, empresa responsável pelo aterro de Três Rios, recusou o recebimento de lixo de Petrópolis. Na época, Peralta afirmou que a medida foi tomada por conta da dívida do governo municipal com empresas e de que os valores chegavam a R$1.400.000. Os vereadores Mauro Peralta e Domingos Protetor convocaram uma reunião no dia 26 de novembro com o presidente da CONDEP, Anderson da Silva Fragoso. O objetivo do encontro era ouvir as explicações sobre a crise no lixo e, principalmente, as medidas que seriam tomadas e os motivos para o atraso nos pagamentos. Mas a convocação foi cancelada poucas horas antes do encontro. No próprio dia 26, a Prefeitura de Petrópolis foi questionada e informou que a empresa Força Ambiental tinha retomado o funcionamento do aterro de Três Rios após ser notificada extrajudicialmente pela CONDEP. A previsão do Executivo Municipal era de que a coleta fosse normalizada em poucos dias, fato que não aconteceu. Nas ruas, moradores da cidade destacaram que a situação da crise do lixo se estendia por diversos bairros da cidade. Lá em casa, por exemplo, tem que ir segunda, quarta e sexta, lá na Ciméria, e não vai. Tá bem complicado. A situação em Correios está meio crítica lá, cara. Muito lixo acumulado, Bom Sucesso também. Lá tá feia a coisa lá. Na Vila Felipe tá um lixo, tá uma porcaria. É terrível isso. Embora a prefeitura tenha afirmado que a Força Ambiental retomou o funcionamento do aterro depois de ser notificada extrajudicialmente, a empresa esclareceu que nunca impediu a chegada dos caminhões coletores de Petrópolis. No entanto, para reduzir custos operacionais, a empresa precisou ajustar a logística, fazendo com que as máquinas operassem a cada 3 caminhões e não um a cada viagem, como anteriormente. Isso resultou em uma maior espera para descarregar o lixo. De acordo com o UNITA, a situação já afetava moradores do distrito de Itaipava, que também é um dos principais polos turísticos e econômicos de Petrópolis. Porque estamos entrando num mês preocupante em relação às chuvas, a doenças, transmitidas por ratos, transmitidas por mosquitos, e também um período que recebemos turistas de todo lugar do Brasil e do mundo aqui em nossa região. Pedimos encarecidamente a todo órgão competente ligado à Prefeitura, ao Estado, que possa nos ajudar. O Ministério Público realizou uma reunião no dia 26 de novembro e determinou que a Prefeitura teria prazo de 10 dias para solucionar a crise do lixo, mas registros de acúmulo continuaram sendo feitos em praticamente toda a cidade. No dia 19 de dezembro, a Justiça aceitou parcialmente o pedido de urgência para que a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, e a empresa Força Ambiental regularizassem, no prazo de 72 horas, a retirada dos acúmulos de lixo das ruas, apresentando o relatório ao final do prazo. Segundo o recurso judicial, é notória a omissão dos réus, que estão violando o princípio da universalidade, para que todos tenham organização e prestação direta ou indireta de serviços públicos essenciais, como a coleta de lixo. De acordo com a ação civil pública, quando há falha na prestação ou ausência do serviço de coleta de lixo, gravíssimos problemas podem ocorrer, como obstruções de sistemas de drenagem, entupimento de bueiros e galerias pluviais, contaminação da água com resíduos sólidos e substâncias tóxicas, instabilidade do solo, entre outros. Na ação também foi determinado que a CONDEP deveria apresentar, em 24 horas, a relação de débitos com os fornecedores do serviço de coleta, transporte, tratamentos e destinação final dos resíduos sólidos, além de regularizar os pagamentos aos fornecedores no prazo de 48 horas. Apesar das diversas determinações da Justiça, a Prefeitura de Petrópolis cumpriu poucos ou nenhum dos prazos, e diversos pontos da cidade estão indo para 2025 com montanhas de lixo acumulado como decoração para as festas de fim de ano.
O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco para trazer mais assuntos referentes a este ano de 2024 na nossa retrospectiva. A gente volta já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e a gente dá prosseguimento com a nossa retrospectiva 2024. 2 anos após a tragédia do dia 20 de março de 2022, neste ano de 2024, Petrópolis, mais uma vez, foi afetada por fortes chuvas e que resultaram em vítimas fatais. Mais de 800 ocorrências foram registradas e famílias precisaram recorrer novamente aos abrigos. No dia 22 de março de 2024, Petrópolis parecia estar revivendo um de seus maiores pesadelos. Naquele dia, uma forte chuva assolou o estado do Rio de Janeiro, causando 4 mortes em Petrópolis.
A Defesa Civil Municipal registrou 813 ocorrências por conta da chuva. Dessas, 580 foram deslizamentos. 4 pessoas, todas da mesma família, morreram após serem soterradas no Independência. Cerca de 190 pessoas precisaram ser abrigadas em pontos de apoio. O governo decretou luto oficial de 3 dias. O decreto de situação de emergência já foi também anunciado por nós ontem à noite, e o secretário nacional de Defesa Civil, né, o senhor Volney Wolff, ele de prontidão já vai reconhecê-lo, e a gente vai, com isso, conseguir ampliar a nossa ação, principalmente em parceria com o governo federal. As 4 vítimas fatais estavam dentro de casa no momento do temporal, e o imóvel foi atingido por um enorme deslizamento de terra que destruiu tudo por onde passou. O casal Beatriz da Silva Lima, de 25 anos, e Douglas José de Souza da Silva, de 24 anos, morreram junto do filho Lucas William da Silva Lima Justino, de apenas 9 anos, e a avó da criança Maria Lúcia Casemiro Lima, de 66 anos, mãe de Beatriz. Douglas José de Souza foi a última vítima a ser resgatada, já sem vida, em meio aos escombros. Dos que estavam no imóvel, a única sobrevivente foi a pequena Ayla, de 4 anos, também filha do casal. Ela foi resgatada com vida após ficar 15 horas soterrada. Olha essa cor aqui. E essa cor? Que cor? Azul. Azul. E essa cor do seu cabelo? Ayla foi a 5ª pessoa a ser resgatada com vida em Petrópolis, após ser encontrada pelo cachorro de nome Boys, que é treinado pelo Corpo de Bombeiros para resgates como esse. Entre os resgatados estavam o avô de Ayla, pai de Beatriz, Fabiano, que ficou quase 1 hora soterrado. A única coisa que eu lembro foi um barulho muito alto e de repente um impacto, e quando eu vi estava no escuro já e cheio de lama, terra, pedra, laje, vergalhão, tudo em cima da gente, todo mundo gritando, pedindo ajuda, socorro, e foi uma cena horrível. Naquela hora eu só pedi a Deus para sair todo mundo vivo. Roberto, avô da pequena Ayla, ajudou as equipes e moradores da localidade a desocuparem o local. Segundo ele, mesmo com a dor da perda, a família focou em ajudar a cuidar da neta, agora órfã. Muito triste. Ainda mais, não por mim, por todos que perderam essas famílias, né? É uma coisa muito triste você perder um filho, perder 4 pessoas numa família só, né? E sobrar minha netinha, que meu filho salvou ela. Está no Hospital Santa Teresa e está com os médicos mandando ficar lá até ela melhorar para sair de lá. O senhor que vai ficar com ela agora? Não, isso aí nós estamos resolvendo, entendeu? Aí está resolvendo para... O que for melhor para ela vai ser. Com a forte chuva, um trecho da rua Coronel Veiga cedeu. O deslizamento carregou um poste de energia e também afetou uma tubulação da Águas do Imperador. O deslizamento também derrubou parte do muro de um condomínio residencial e da clínica veterinária Petrópolis. Na ocasião, ninguém ficou ferido. No Ciméria, moradores da Servidão José Prata ficaram o dia inteiro ilhados após uma cratera abrir na principal rua que dá acesso à localidade. A população também ficou sem água. Em março deste ano, uma bebê de apenas 6 meses foi esquecida dentro do Centro Educacional Irineu Marinho, em Correias. Ela ficou trancada na unidade após o horário de fechamento da unidade. Vamos relembrar. No dia 7 de março deste ano, Carol Pereira viveu momentos de tensão. A filha Maitê, de apenas 6 meses, foi esquecida dentro do SEI Irineu Marinho após o fechamento da creche. Na ocasião, Carol contou que deixou a bebê na creche por volta das 7h10 da manhã e seguiu para o trabalho. Por volta das 4h30 da tarde, ela afirma ter ligado para a creche avisando que se atrasaria um pouco, já que o horário de fechamento da unidade era 5 horas. Cheguei na Praça de Correias, era umas 4h45, 15 para as 5. Desci correndo do ônibus e fui correndo para buscar minha filha. Como o horário dela é até às 5, daria tempo de pegar ela no horário. No meio do caminho eu encontrei com a tia Esther. A tia Esther me falou que minha filha não estava na creche, que a mãe dela tinha ido buscar ela e ela já tinha ido embora. Na hora eu fiquei desesperada, porque a mãe dela sou eu e eu não tinha pegado ela, então na hora eu fiquei desesperada. Carol afirma ainda que precisou voltar para casa por não ter crédito no celular e então entrou em contato com todas as pessoas autorizadas a buscarem o bebê na creche. Todas elas afirmaram que não tinham buscado Maitê no SEI Irineu Marinho. Carol voltou a entrar em contato com a educadora Esther,
que a orientou a ir até a creche, que já havia entrado em contato com a diretora, que também estava a caminho. Chegando lá, a diretora chegou desesperada, abriu o portão, abrindo tudo, e minha filha estava lá, sozinha, dormindo na creche. A sala estava um calor infernal, tudo fechado. Minha filha estava coberta de sapato e estava muito calor lá dentro, muito. Graças a Deus, a minha filha está bem, não aconteceu nada de mal com ela. A situação é grave e evidencia falhas no sistema educacional de Petrópolis. Na época, alguns educadores nos procuraram, inclusive, para denunciar as condições de trabalho enfrentadas pelos profissionais que atuam nos centros educacionais da cidade. As funcionárias que tiveram a identidade preservada nos informaram que os salários e vale-transporte estão constantemente atrasados, que faltam mais profissionais para realizar todo o trabalho necessário e que eles nunca conseguem apoio psicológico, mesmo solicitando a direção, justamente porque também faltam psicólogos. Eu espero que agora, com o que aconteceu lá no Irineu, que tenha uma visão melhor, sabe? Dentro desse tempo que eu fiquei na Secretaria de Educação, trabalhando para eles, sendo educadora, eu vi muitas coisas erradas como funcionária, como mãe, porque meu filho também estuda na rede. Então, assim, o governo do Bom Tempo precisa correr atrás desses prejuízos. Os relatos apontam também que os educadores já vinham enfrentando problemas com a então diretora do centro educacional. As denúncias relatavam discussões e ofensas, além da falta de produtos básicos como papel higiênico, gás de cozinha e até água. Algumas destas educadoras, inclusive, pediram demissão dos cargos no início deste ano. Eram duas meninas inexperientes, duas meninas novas que nunca tiveram filhos, que não sabiam cuidar de bebês. E ela falou que elas iam dar conta sim e deixou lá acontecer o que aconteceu. Tudo isso a secretaria estava sabendo e não tomou providência de nada. Educadora trabalhando sozinha com 9 crianças. Um dia, a gente ficou um dia inteiro sem luz, com um calor de 30 graus, sem um ventilador ligado. Como, por exemplo, recolha-se a sua insignificância. O meu salário é maior que o seu. Ela consegue fazer com que a gente fique coagido, com medo de falar qualquer coisa, Então, é impossível trabalhar com uma pessoa que não tem controle de si. Por 2 vezes eu ouvi ela brigando com 2 ex-funcionárias. Uma semana após a situação envolvendo a pequena Maitê, denúncias encaminhadas ao Correio Petropolitano afirmavam que a Secretaria de Educação foi até a unidade para informar que o assunto era passado. Após a denúncia, a vereadora Júlia Casamasso compartilhou nas redes sociais um vídeo que alerta para a melhoria das condições de trabalho dos educadores. Esse fato precisa ser muito bem apurado, porque nossas crianças precisam estar seguras e bem cuidadas nas escolas e nas creches. Mas, por outro lado, é essencial pensar em melhores condições de trabalho para os profissionais de educação e em estratégias para evitar esse tipo de ocorrência. De acordo com a Polícia Civil, em nota enviada no dia 25 de novembro à TV Correio da Manhã, as investigações ainda estão em andamento e são acompanhadas pelo Ministério Público e agentes realizam diligências para esclarecer todos os fatos. Vale lembrar que este é o 2º caso grave de negligência dentro de um centro de educação infantil da rede municipal de Petrópolis. Em 2022, Maria Tereza Vitório Ribeiro, de 1 ano de idade, morreu engasgada com um pedaço de maçã que consumiu no Centro de Educação Infantil Carolina Morim, no Cascatinha. A menina morreu após ficar 2 dias internada no Hospital Alcides Carneiro. A gente fala agora sobre uma ocorrência no centro da cidade em plena luz do dia. Em junho deste ano, um incêndio de grandes proporções atingiu um casarão antigo que ficava na Rua do Imperador, aqui no centro de Petrópolis. As chamas e a fumaça chamaram a atenção e reuniram centenas de pessoas no entorno do incidente, que despertou uma série de preocupações relacionadas à preservação de prédios tombados. As chamas tiveram início em um imóvel na altura do número 391, no lado ímpar da Rua do Imperador, no centro de Petrópolis, no dia 14 de junho. O Corpo de Bombeiros enfrentou algumas dificuldades para conter o incêndio, que levou cerca de 5 horas até ser combatido. O vento fez com que as chamas se espalhassem com facilidade, atingindo cerca de 4 imóveis e a região de mata.
Outra questão foi o fato de o trecho não ter hidrantes suficientes para auxiliar o combate às chamas. A situação atraiu diversas pessoas curiosas e preocupadas com o que estava acontecendo. Segundo informações dele, o proprietário, que foi um botijão de gás que estourou e começou a pegar fogo. Só que, lamentavelmente, nós como cidadão petropolitano temos que criticar. O bombeiro, eu acho que é para ter vindo com as casas mais giro, entendeu? Com essa aguinha que estou aí, não vai resolver muita coisa não. Eu tô desde cedo aqui, que eu abro minha loja 9 horas. Antes de 9 horas eu já senti o cheiro de fumaça. Somente ao meio-dia, uma escada do tipo Magiro chegou ao local para auxiliar no combate. Durante o incêndio também houve vazamento de gás. A Guarda Civil e a CPTrans tentaram conter os curiosos e mantê-los afastados do local. Após o incêndio, parte da estrutura do prédio desabou e os destroços caíram na calçada da Rua do Imperador. Ao todo, 60 agentes trabalharam no combate às chamas. Em meio ao incêndio, 2 gatinhas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Na ocasião, os imóveis entre os números 373 e 393 foram interditados, e as equipes realizaram vistorias nos imóveis entre números 375 e 407, na Rua do Imperador. Até hoje, apenas parte deles foi desinterditado. A gente tentou pagar com extintor. Felizmente a gente não conseguiu, chamamos o bombeiro, só que a estrutura do bombeiro infelizmente não era muito e não conseguiu apagar. E aí aconteceu essa tragédia aí. Os bombeiros não demoraram muito não, às meia hora eles já estavam aqui já, tentando acudir do jeito deles, né? Mas aí infelizmente não conseguiu apagar e como ali os prédios é tudo antigo, né? Tudo de madeira, aí saiu lambendo o fogo todo. O incêndio acendeu uma preocupação relacionada à preservação de prédios tombados. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, afirmou que cobraria da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros fiscalizações em imóveis comerciais do centro de Petrópolis. O órgão informou que já havia notificado o Corpo de Bombeiros sobre a urgência de uma vistoria no prédio antes mesmo do incêndio acontecer. O prédio que desabou não é tombado pelo IPHAN, e sim pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural, o INEPAC, e pela Prefeitura, mas fica na área de entorno do conjunto tombado pelo Instituto. Os sobrados do centro histórico são do fim do século XIX e início do século XX. Ao longo dos anos, embora obrigados pelos órgãos de preservação do patrimônio, nem todos recebem as intervenções necessárias para a manutenção das características originais. Tinha poucos alunos, mas a gente conseguiu tirar todos os alunos primeiro e depois a gente saiu. Acho que a maioria é medo, né? Porque não para de sair fumaça, o outro prédio ali amarelo, o bombeiro falou que pode ter risco de cair. Então as pessoas têm medo, né? Na época do incêndio, a nossa equipe conversou com o advogado Felipe de Castro, que explicou que o INEPAC deve fazer um levantamento dos estragos no local para que o prédio seja reconstruído dentro dos padrões exigidos e, caso o proprietário deseje reconstruir o imóvel afetado, deve procurar um profissional que apresente junto ao INEPAC um projeto contendo todas as características técnicas exigidas pelo órgão. Após a análise do INEPAC, o proprietário que tiver interesse em reconstruir o seu imóvel, ele deve procurar o INEPAC e buscar os requisitos necessários para um novo projeto. Ou seja, ele tem que construir um projeto ou restaurar nas mesmas características do anterior. Porém, desde junho, o local segue abandonado e nenhuma intervenção foi feita. Tapumes foram colocados no local e nada mais. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco com o nosso último bloco de retrospectiva 2024. Não saia daí, ainda tem muito tema importante para ser discutido, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro.
Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta para esse terceiro bloco, continuando aqui com a nossa retrospectiva deste ano. A gente que já abordou os temas relacionados ao lixo, ao transporte, entre outros tantos temas importantes, e a gente dá prosseguimento. A gente lembra para você a partir de agora que no dia 13 de julho, o GAECO do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil prenderam 4 pessoas acusadas de lavagem de dinheiro e fraudes bancárias em Petrópolis. A Operação Shell Company também cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em endereços na cidade serrana e na capital do estado. O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais da Polícia Civil prenderam 4 pessoas em julho deste ano. Na ação, além dos 4 mandados de prisão, também foram expedidos 10 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro e fraudes bancárias em grande escala. Os mandados foram cumpridos em Petrópolis, nas regiões de Itaipava, Correias e Nogueira, e no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Entre os 6 denunciados por crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de capitais e organização criminosa na Operação Shell Company, 2 eram agentes de uma agência do Banco Santander, localizado na Avenida Queller, no centro de Petrópolis. Leonardo Oliveira Tonelli e Osíris Alves de Luca Filho foram presos. Eles trabalhavam na agência, que teve um prejuízo de R$8 milhões causados pelo grupo criminoso. Os crimes aconteceram entre os anos de 2019 e 2020. Segundo o MPRJ, a Leonardo e Osíris foi atribuída a responsabilidade pela abertura de contas sem regulamentação. Eles transferiram recursos da instituição financeira para contas particulares, cedendo créditos diversos, como empréstimos pessoais e cheques especiais.
Também foram presos Jefferson de Aguiar Leal e João Vitor Ribner de Figueiredo, apontados como chefe e operador do esquema, respectivamente. A investigação aponta que eles atuavam na criação de pessoas jurídicas sem efetiva atividade empresarial e na intenção de elevar o score de crédito e promoviam movimentações artificiais entre as contas. Dos 6 investigados, 4 foram presos. As outras pessoas investigadas são Fernanda Rebelo e Ramona Pipa Costa Sabadim. A pedido do MPRJ, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores no montante de R$ 8 milhões em desfavor dos denunciados. A investigação revelou que os recursos financeiros da organização criminosa foram canalizados para uma holding, criado com o propósito de controlar 11 empresas fictícias, as quais foram utilizadas para a lavagem de dinheiro. Outro tema amplamente discutido esse ano foi o processo de licitação da BR-040 entre o trecho do Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Inclusive tivemos entrevistas aqui no Correio Petropolitano Debate. Após estudos apontarem prejuízos econômicos para a cidade com a demora para a construção da nova subida da serra, em novembro, o Tribunal de Contas da União, o TCU, aprovou o processo de desestatização de licitação da rodovia. A obra da nova subida da serra seria realizada pela Concer. Contudo, após a abertura de uma cratera no quilômetro 81 em 2017, as obras foram paralisadas e o caso foi parar na Justiça. Uma perícia judicial foi realizada pelo Ministério Público com o objetivo de apurar se a abertura da cratera teve relação com as obras da nova subida da serra. No laudo foi apontado irregularidades na estrutura do túnel e a ausência de análises do subsolo no trecho em que a cratera foi aberta. Contudo, a concessionária, que era responsável pela obra e pela administração da rodovia, ingressou com uma ação na Justiça solicitando o reequilíbrio financeiro do contrato. Em 2022, a Justiça determinou que a Concer continuaria com a administração da BR-040 até que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicasse um novo edital para a licitação. Em junho deste ano, o Ministério dos Transportes publicou uma medida de renegociação e revisão dos contratos existentes com as concessionárias, o que possibilitaria a Concer operar por mais 15 anos no trecho. No entanto, o Tribunal de Contas da União, o TCU, recomendou à ANTT e ao Ministério dos Transportes que tomassem providências para realizar uma nova licitação da BR-040, assim como uma representação do Ministério Público Federal sobre possíveis irregularidades nos reajustes e revisões tarifários ocorridos no exercício de 2014 a 2016 na concessão da rodovia. Segundo o TCU, o contrato celebrado com a Concer recebeu um aumento de 57,5% no valor do pedágio, apesar das graves irregularidades e inexecuções contratuais. Apesar da possibilidade de uma decisão da Justiça para realizar a licitação, o impacto para a economia de Petrópolis devido ao atraso nas obras chega a 8 bilhões de reais. É a nossa principal artéria que alimenta essa cidade, né? Alimenta o comércio, a indústria. Em novembro deste ano, o Tribunal de Contas da União aprovou o processo de desestatização da BR-040, que também vai englobar a rodovia 495, que liga Petrópolis a Teresópolis. A minuta do plano de outorga da BR-040 foi aprovada pelo Ministério dos Transportes em junho deste ano e prevê uma concessão de 30 anos com investimento estimado em 4 bilhões e 900 milhões de reais. O trecho a ser licitado tem 218,8 quilômetros de extensão. De acordo com o cronograma da ANTT, responsável pelo edital, a expectativa é que ele seja publicado no primeiro trimestre de 2025. Ainda nesse tema, apesar da aprovação, moradores da localidade do Contorno e a Concer se reuniram mais uma vez neste ano de 2024 para discutir as medidas que seriam tomadas referentes à indenização dos moradores. Esse é um problema que é enfrentado há anos na comunidade e, infelizmente, sem nenhuma solução. Em fevereiro, foi realizada uma audiência na Terceira Vara Federal em Petrópolis, presidida pelo juiz César Manuel Dandra Pereira, e que tinha como objetivo buscar uma conciliação entre a Concer, concessionária que opera a BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, e moradores da localidade do Contorno.
Esse foi apenas mais um capítulo da novela após a tragédia de 2017, quando uma cratera abriu na região devido à obra da nova subida da serra que já estava paralisada e deixou 55 famílias desalojadas e ainda resultou na interdição de uma escola na região. A gente estava buscando um ajuste das nossas planilhas. Lembrando que no dia 6 de dezembro, a Concer apresentou uma planilha com valor muito baixo, um valor que não compensava de danos morais. Com isso, o juiz arbitrou uma nova data, que foi ontem. Após a audiência, o TCU apontou sobrepreço no orçamento e nos projetos básico e executivo que estão desatualizados e foram considerados deficientes. Assim, o caso permaneceu sem conclusão. No mês de maio, a Comissão Especial da Câmara de Vereadores de Petrópolis preparou um relatório sobre a concessão da Concer e os impactos na comunidade do contorno. O relatório documentava a história de luta dos moradores da comunidade do contorno, às margens da BR-040, afetada pelos problemas decorrentes da atuação da Concer, concessionária responsável pela rodovia. Só no mês de julho, uma comissão especial da Câmara de Vereadores de Petrópolis sobre a concessão da Concer na BR-040 apresentou, após 9 meses de apuração, o relatório final sobre os 30 anos de concessão da rodovia pela empresa. O levantamento revelou uma série de violações de direitos humanos e ambientais feitos contra a comunidade localizada às margens da BR-040 em Petrópolis. O relatório sobre os impactos da Concer na comunidade do contorno foi uma experiência muito importante para a comunidade e que ajuda a muitas pessoas a compreenderem e avaliarem sobre as concessões, como elas estão sendo feitas. Após todo esse imbróglio sobre esta antiga situação e que se manteve em 2024, nenhuma solução para ambas as partes foi encontrada. Porém, a comunidade do contorno permanece solicitando não apenas uma reparação ambiental, mas também o reconhecimento dos direitos dos moradores locais. Eu, inclusive, conversei com moradores da localidade recentemente e a situação ainda não foi resolvida. A Concer chegou a conversar com alguns dos moradores, mas o problema em si ainda está muito longe do fim. Em 2024, as situações envolvendo o Natal Imperial, tradicional festa realizada em Petrópolis, começaram bem cedo, ainda envolvendo a edição de 2023 da comemoração. As questões envolvendo a festa voltaram a ser pauta em setembro deste ano. No mês de novembro, foi anunciada a programação e a decoração que seriam reduzidas por conta da falta de recursos relacionados à queda na arrecadação do ICMS. Justificativa dada pela Prefeitura a diversos problemas da cidade em 2024. No dia 3 de janeiro deste ano, a equipe da TV Correio da Manhã noticiou as reclamações dos comerciantes que participavam da edição da festa em 2023, após a Prefeitura realizar a desmontagem do palco na Praça da Liberdade. Na ocasião, de acordo com o edital, seriam realizadas 68 apresentações no local entre os dias 7 de dezembro de 2023 e 7 de janeiro de 2024, mas não chegaram à metade do estipulado, e no site oficial do evento as programações se encerraram no dia 29 de dezembro de 2023. Após as reclamações e o espaço que a situação ganhou na mídia, a Prefeitura optou por conceder 70% de desconto nos R$ 8.400 que foram desembolsados pelos comerciantes para a locação das barracas na Praça da Liberdade. O Executivo Municipal ainda alegou que a empresa Forex, responsável pelo evento, mas que foi contratada uma semana depois do início da festa, era também responsável pela captação de recursos para custear a programação cultural, mas a empresa não assinou o contrato. Por lei, as licitações para grandes eventos em Petrópolis devem ser feitas com prazo de 60 dias de antecedência.
Apesar disso, em 2023, por 3 vezes, a licitação para a contratação cultural do evento fracassou. A última delas deu errado apenas 2 dias antes do início da festa. Por conta disso, a prefeitura contratou de última hora uma empresa sem licitação por quase 3 milhões de reais para fazer a decoração e a montagem do evento. Guias de turismo da cidade afirmaram que o despreparo do Natal Imperial 2023 gerou uma queda no turismo da cidade. O número de turistas diminuiu durante o período na comparação com os outros anos, e o principal motivo foi o despreparo da realização do evento. A gente teve aí várias cidades que investiram em decoração natalina e que divulgaram a programação com bastante antecedência, né? Então, isso acabou dividindo o público que vinha antes, né, nos anos anteriores, somente para Petrópolis, acabaram escolhendo outros destinos porque eles se organizaram um pouco melhor do que nós. Tivemos também alguns problemas internos aqui na cidade com relação à divulgação da programação do Natal Imperial para o público em geral, né? A programação foi divulgada em cima da hora, com muitas falhas, assim. Então, isso também atrapalhou bastante, porque nós que trabalhamos com turismo, trabalhamos com planejamento e com antecedência. Para a guia de turismo Ana Beatriz, a edição de 2023 apresentou uma queda inesperada, já que após a pandemia, a cidade conseguiu retomar os eventos com normalidade. Agora a gente tem algumas cidades aqui no interior do estado do Rio que estão investindo massivamente no turismo, como é o caso de Miguel Pereira, Maricá e outros municípios. Nós temos a desorganização em relação ao trânsito, né? A falta de informação prévia, divulgação prévia disso tudo, e a programação cultural, que também não foi divulgada, era divulgada em cima da hora. A presidente da AGP criticou a falta de uma programação antecipada e também citou o desmonte do palco principal da Praça da Liberdade antes do previsto em edital. Outro problema apresentado foi a falta de controle dos veículos de turismo na cidade. Nós tivemos também a ausência do controle dos veículos de turismo que vieram para Petrópolis. Isso também é muito ruim para nós, porque acaba prejudicando a atuação dos guias de turismo, desorganizando o trânsito na cidade, né? Provoca assim uma certa confusão na mobilidade urbana da cidade. O Natal Imperial voltou a ser pauta em setembro de 2024, quando a edição deste ano ganhou espaço nas mídias. Até o dia 18 de setembro, a Prefeitura de Petrópolis ainda não tinha realizado o pregão para a contratação da empresa responsável pela edição. O leilão deveria ter acontecido no dia 12 de setembro, mas até a data não havia sido realizado. Só no início do mês de novembro, a Prefeitura de Petrópolis anunciou que o Natal de 2024 teria programação e decoração reduzidos por conta da falta de recursos devido à queda da arrecadação do ICMS. Fato que gerou preocupação para guias turísticos da cidade. Nós encaramos com muita preocupação, né? Porque como o turismo ele é feito através de planejamento e organização prévia, muitos dos nossos clientes eles já haviam se programado para vir a Petrópolis nesse período e aí de repente são surpreendidos com essa notícia, né? Nós já tivemos alguns cancelamentos por conta disso, pessoas que desistiram de vir a Petrópolis por conta disso. De acordo com a Associação dos Guias de Turismo de Petrópolis, a decisão atrapalhou não só o cronograma para este ano, mas também a possibilidade de retorno dos turistas para as próximas edições. Logo após o término do Natal Imperial de 2023, a Associação dos Guias de Turismo de Petrópolis elaborou um relatório sobre os principais problemas identificados durante o evento. O documento tinha o objetivo de apresentar sugestões de melhorias à Prefeitura, mas a maioria delas foi ignorada. Nós tivemos muitos atrasos com relação à programação cultural, mudanças repentinas durante o evento. Então a gente propôs uma série de questões que pudessem ser melhoradas tanto para o Natal desse ano quanto para os outros eventos. O Natal Imperial deste ano está sendo realizado desde o dia 29 de novembro e segue até o dia 5 de janeiro de 2025. E a empresa World Efeitos LTTA foi a vencedora da licitação do evento, após dar um lance de R$27 mil. A empresa está arcando com cachês dos artistas contratados e com toda a estrutura para as apresentações. No contrato com a World Efeitos, foi estipulado que as decorações serão realizadas no Palácio de Cristal, Praça da Liberdade e Visconde de Mauá, Centro Cultural Raul de Leone e com a possibilidade de ser expandido para Pedro do Rio, Cascatinha, Praça da Inconfidência e Parque Municipal Paulo Ratti. A decisão de concentrar a iluminação da festa no Palácio de Cristal
em um dos períodos de maior visitação do ano, fez com que a cidade perdesse o brilho sem as tradicionais luzes de Natal espalhadas pelas ruas. E assim a gente finaliza a retrospectiva 2024 aqui no Correio Petropolitano Debate. Ela também será apresentada em outros telejornais da TV Correio da Manhã. E é claro, a gente sempre agradece o carinho, a companhia e a audiência de você que esteve junto com a gente durante todo esse ano. A gente volta amanhã e, claro, você é nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se vê. Um bom Natal para todos.